Olá, boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à transmissão das orações de sábado à noite. O tema de hoje é: qual é o significado de existirem tantas pessoas diferentes no mundo? Vamos hoje aprender mais sobre as diferenças entre cada pessoa e o motivo de existirem tantas maneiras de pensar diferentes, maneiras de viver diferentes. As orações já estão em frente ao altar, os nomes que vocês enviaram estão em frente ao altar, será enviada a luz a todos esses nomes durante a semana. Nós continuamos as orações para todos os seus pedidos, por isso tenha sempre o hábito de fazer o seu pedido de oração e assistir a transmissão também. Não escreva só o nome e deixe assim. É importante que você participe das orações, que você aprenda o ensinamento e também, claro, envie o nome dos participantes. Quem quiser receber a lista dos participantes, é só enviar uma mensagem no meu WhatsApp que eu compartilho o link para a lista de pedidos de oração. Agora iremos entoar as orações de hoje. Ó Senhor, El Cantare, Mestre Ryuho Okao, agradeço de coração pela grandiosa luz concedida no dia de hoje. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Ó Senhor, por favor, concedei a luz a todos os pedidos de oração. Ó Espírito Guardião e Guias, por favor, concedei as orientações necessárias. Muito obrigado. As palavras da verdade proferidas por Buda. No grande universo sempre houve a luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas, a energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris que sobre os... Pode ser aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor, ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria, ou o reino do ensinamento. Especialmente, é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Seres humanos que possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo do grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade.
e o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias. Ou, em outras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. As vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente ou o futuro. Seus passados já se foram. Ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros, e quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é a hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora está o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mal neste mundo. Não deverá haver o demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia e acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz do Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz do Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Deus. Queremos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantar, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia, ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Prece da cura. Ó Senhor, é o cantar. Sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor,
transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente, onipotente Senhor. L'amour, tot, Rienchar, crowd, Ofelis, Hermes, Cidar, ó El Cantar, onisciente, onipotente Senhor. Perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. El Cantare. El Cantare. Muito obrigado pela orientação. Ó Senhor, El Cantare, agradeço de coração pela grandiosa luz concedida. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Essas foram as orações de sábado à noite. Daremos início agora às explicações do tema de hoje. O Mestre Ocal nos ensina que a primeira razão para existirem tantas pessoas no mundo é que, através da existência de outras pessoas, você pode aprender quem você é verdadeiramente. Isso é chamado de autoconhecimento. Se não existissem outras pessoas, você não conseguiria se conhecer. Você não conseguiria conhecer as coisas da sua alma. Você não conseguiria conhecer os seus pontos fortes. Você não conseguiria conhecer os seus pontos fracos. A existência de um grupo de pessoas significa que você deve se esforçar para conviver em meio a esse grupo de pessoas, e é convivendo, buscando a harmonia nesse grupo, que você vai se conhecendo. Então esse é o primeiro significado. Além disso, você desenvolve a capacidade de compreender a diferença entre você e as outras pessoas. Se nós vivêssemos sozinhos ou isolados numa ilha, por exemplo, a gente não ia conseguir entender a diferença de pensar. Uma pessoa gosta da cor vermelha, outra pessoa gosta da cor azul. Por quê? Por que eu gosto do azul e o fulano gosta do vermelho? Tem diferença de pensamento. Por que eu acho isso certo e o fulano acha errado? E é dentro disso que você começa a compreender a diferente maneira de pensar, e é nessa compreensão que você tem o seu conhecimento espiritual. E o segundo passo, então, é você aprender com as pessoas. Primeiro você se conhece e depois você aprende com as outras pessoas. Você aprende muito observando o comportamento de outras pessoas. Tem um livro que o Mestre Ocal publicou, ainda está apenas em japonês e inglês, chama A Estrada Real da Vida. Nesse livro, o mestre ensina que você pode aprender com as outras pessoas padrões de sucesso e também padrões de infelicidade. Uma pessoa próxima de você, por exemplo, teve muito sucesso na vida. Você pode aprender com o comportamento dessa pessoa. O que será que ela fez para conseguir ter tanto sucesso? Por exemplo, uma carreira profissional fabulosa, uma família incrível. Como será que é o comportamento dela? Como ela age? Como que ela pensa? E você, observando aquilo, a simples observação vai ser uma grande fonte de aprendizado para você. E um outro padrão é o padrão de infelicidade. O fulano é infeliz. Fulano, ele é frustrado. Por que será que o fulano se comporta dessa maneira? O que leva o fulano a ser uma pessoa infeliz, uma pessoa
frustrada. E dessa forma, você aprende observando as outras pessoas. Então, esses são basicamente 2 significados da existência de outras pessoas. Um é o autoconhecimento e o outro é você aprender com as outras pessoas. Além disso, é importante que, na busca pela sua iluminação, você tenha uma compreensão mais elevada deste mundo. A gente falou primeiro sobre o autoconhecimento, depois a gente falou sobre você aprender com as outras pessoas. Um outro passo é você aprender mais sobre o mundo, como que o mundo funciona, como que a sociedade funciona. Quando você vai vendo o comportamento e pensamento dessas pessoas, você vai aprendendo mais sobre a existência desse mundo. Nisso a gente vê que é muito importante que existam outras pessoas, que na verdade é algo que a gente deve agradecer, é algo que a gente deve ter gratidão, o fato de existirem outras pessoas vivendo junto com a gente. Muitas vezes a gente quer se isolar, ou a gente pode até achar melhor que não existisse ninguém. Mas se não existisse nenhuma pessoa, não haveria o desenvolvimento da nossa alma. Por isso a gente deve ter isso sempre em mente, o valor e a importância que é a existência de outras pessoas. E uma descoberta muito importante dentro do convívio com outras pessoas é você descobrir a sua natureza divina. É você encontrar essa pérola interior que existe dentro de você, que é a sua natureza divina. A sua natureza divina, ela não é descoberta só lendo livros. Você descobre a sua natureza divina no dia a dia, no contato com outras pessoas, no enfrentamento em relação às dificuldades. Isso que é o processo do aprimoramento espiritual, quando você consegue olhar as situações por uma nova perspectiva. Existe sempre o lado positivo e negativo de todas as situações. Tudo que acontece na nossa vida tem um lado positivo e um lado negativo. A gente deve, então, buscar se concentrar nessas descobertas da vida cotidiana. Ao invés da gente achar que a vida é só sofrimento, que a vida é só lamentação, que a vida é ruim, a gente deve criar uma nova perspectiva de vida, na qual a vida se torna um desafio. Todo dia você tem que descobrir algo novo. Todo dia você tem uma descoberta nova. Todo dia você tem um problema novo para você resolver. E então você se concentra em progredir. Você se concentra em aumentar as suas habilidades. Você se concentra em aprender mais e aumentar o seu nível de consciência. Isso é chamado de você transformar o que é comum em extraordinário. Você pode ter materiais comuns na sua vida. Problemas de família, problemas financeiros, problemas de relacionamento, dificuldades com outras pessoas. Só que a grande questão é, isso é um material. É um material. O que você vai fazer com esse material? É chumbo. Os alquimistas, eles transformavam chumbo em ouro. Quando você está interessado, quando você está buscando a sua vida, quando você está disposto a aprender, a descobrir, a se conhecer, a buscar entender outras pessoas, você transforma chumbo em ouro. Qual que é a magia de você transformar chumbo em ouro? Chumbo é um material, um metal, que ele não tem valor, não tem muito valor. Agora, você consegue transformar algo que não tem muito valor em ouro, que é um metal mais valioso que existe. Então, isso mostra essa magia que existe. Transforma chumbo em ouro. Como que eu faço para transformar chumbo em ouro na minha vida? Você fica interessado pela sua vida. Você busca aprender com a sua vida. E aquele seu cotidiano chato, ou aquele seu cotidiano que você não gostava, ou que você achava aparentemente monótono, entediante, você transforma aquilo em algo interessante. Quando você tem essa postura de buscar descobrir sem novo na sua vida. Um exemplo disso são os momentos de virada na nossa vida. O Abraham Lincoln, por exemplo, ele foi presidente dos Estados Unidos durante o período da Guerra de Secessão. O Abraham Lincoln, no início da carreira, ele era uma pessoa que
ele criticava demais os outros, ele criticava as pessoas até mesmo em jornais, ele criticava as pessoas publicamente. Ele escrevia cartas criticando outras pessoas. Teve uma vez, inclusive, um episódio no qual ele criticou a pessoa no jornal e teve uma luta de armas. Aquela pessoa convocou ele para uma luta de armas. Na época, a luta de armas era muito comum e ele foi convocado, então, para essa luta de armas que acabou, felizmente, não acontecendo. E ele aprendeu uma lição com isso, que criticar demais as pessoas pode ter duas consequências. Quando ele entendeu essas duras consequências que existem quando você critica demais as outras pessoas, ele teve uma completa mudança de valores. Ele entendeu que é fácil criticar e condenar as outras pessoas, mas é muito difícil você viver sem ter pensamentos negativos a respeito de nenhum ser humano. Vou repetir esse ponto porque ele é muito importante. É fácil criticar e condenar as pessoas, mas é muito difícil viver sem ter pensamentos negativos a respeito de nenhum ser humano. Isso é uma descoberta. Toda vez que você se vê criticando ou condenando alguém, lembre-se do Lincoln, que dizia: é muito fácil você criticar ou condenar alguém, mas é muito difícil você controlar os seus pensamentos negativos e ser tolerante em relação às outras pessoas. Tem uma outra frase do Lincoln que é: sem maldade com ninguém, com bondade para todos. Sem maldade com ninguém, com bondade para todos. Inclusive, o mestre Okawa cita essa frase no livro. O ponto de partida da felicidade perdoar as falhas das outras pessoas. Então é muito difícil ser tolerante a ponto de perdoar as falhas alheias e ser gentil com as outras pessoas. Isso é uma forma de você causar uma total revolução na sua vida. É uma forma de você transformar um chumbo em ouro. É você transformar o seu cotidiano, que poderia ser entediante ou até mesmo desinteressante, você consegue transformar esse cotidiano em algo que tem muito valor. E o último ponto de hoje é relacionado ao amor que se dá. Essa é uma mudança de perspectiva muito importante também na nossa vida. Nós começamos a vida a partir e crescemos recebendo muito amor e atenção. Nós recebemos educação dos nossos pais, vestimenta, alimentos, fomos para a escola, recebemos uma série de oportunidades que a gente veio recebendo muito ao longo da nossa vida. Talvez você possa se arrepender das coisas do passado, mas o mais importante nesse momento é como você vai agir, pensar e expressar através dos seus atos, agora em diante, que é importante. Apesar de você começar do nada, você continua a reclamar da vida e das coisas que lhes foram dadas, e até mesmo da ajuda que você recebeu de muitas pessoas. Tudo vai depender, então, do lado que você escolhe. Se você quer ser uma pessoa que dá amor, ou se você quer ser uma pessoa que recebe amor. A felicidade ou a infelicidade, ela vai depender da forma como você controla a sua atitude e a maneira como você trata as pessoas e as circunstâncias. A sua felicidade ou infelicidade não necessariamente depende de um fator externo. Se você viver a sua vida sempre querendo receber amor o tempo todo, sem agradecer por nada, sempre encontrando os defeitos das outras pessoas, remoendo mágoas do passado, você vai ser uma pessoa infeliz. Então, a sua felicidade, ela depende da forma como você controla a sua atitude e a maneira como você trata as pessoas e as circunstâncias. E, principalmente, se você toma a decisão de ser uma pessoa que dá amor aos outros, de ser você que perdoa, você que compreende, é você que dá, você não espera nada em troca, você também não espera receber nada das outras pessoas. Isso é chamado de amor que se dá. O mestre nos ensina que
A essência do amor é dar algo aos outros. A essência do amor não é receber nada de ninguém. A essência do amor é você dar e dar algo para as outras pessoas. É impossível você controlar os pensamentos e sentimentos dos outros. Você não consegue controlar as palavras das outras pessoas. Você não consegue controlar as atitudes das outras pessoas. Você não consegue controlar ninguém. Essa que é a verdade. Por outro lado, você consegue controlar a sua mente. Você consegue controlar as suas atitudes. Você consegue controlar a sua maneira de se expressar. Foque nisso, então. Se controlar, só o que você pode controlar. Tudo aquilo que estiver fora do seu controle, esqueça. Não tem como você controlar. Então deixa para lá. Não tem o que você possa fazer. Isso é uma outra mudança de perspectiva. A existência de outras pessoas no mundo nos leva a conclusões tão importantes como essa, a descobertas tão importantes como esse tipo de descoberta. Então, a sua felicidade interior vai levar as outras pessoas também à felicidade. Essa chama interior de você ser uma pessoa feliz, de você escolher ser uma pessoa feliz, vai levar as outras pessoas à felicidade. Esse foi o tema de hoje. Gostaria de falar um pouco sobre os Kigans. A gente tem falado há quase um mês já sobre a cerimônia de Kigans e hoje é o último dia de explicação dos Kigans. Então, gostaria de compartilhar com vocês sobre o significado dos Kigans. Vamos lá. O primeiro Kigan é a oração de agradecimento. O mestre Okawa nos ensina no livro O Convite à Felicidade, o mestre Okawa nos ensina que ele compara a gratidão aos músculos do corpo humano. Quanto mais você pratica a gratidão, mais ela será fortalecida. Quando você frequenta a academia regularmente, você vai ter músculos muito mais fortes do que uma pessoa que só fica sentada no sofá. O mesmo acontece com a gratidão. Se você se disciplinar todos os dias, lembrar tudo que tem recebido e agradecer, com certeza a força da sua gratidão vai aumentar. E a oração de agradecimento é uma atitude de expressar a sua gratidão. Você está colocando a sua gratidão em ações. Quando você escreve o seu pedido de Kigan, quando você faz a doação, você está fortalecendo esse músculo da gratidão, você está colocando em prática ali a sua gratidão. Nós recebemos muito na nossa vida. E na questão do fortalecimento da gratidão, pode ser que no começo não haja muitos resultados e você se questione. Apesar de eu estar praticando a gratidão, sinto que ela não está fortalecida. Porém, o mesmo acontece na atividade física. Pode ser que uma semana, um mês de musculação não proporcione resultados satisfatórios. Porém, 3 meses, 6 meses, 1 ano, você já começa a ter ali resultados. O músculo da gratidão é do mesmo jeito. Quando você busca agradecer a Deus, ao Alcantari, através da oração de agradecimento, e você fortalece a sua gratidão, ela vai se tornando cada vez mais forte. No livro As Leis de Aço, o mestre Okawa ensina que se ele tivesse que citar o único defeito das pessoas da era moderna, seria que elas carecem demais de gratidão. As pessoas da era moderna não têm gratidão, elas estão pensando somente em ganhar ou receber alguma coisa dos outros, mas elas não se preocupam em agradecer, dar ou retribuir. Por isso é importante que o sentimento de gratidão e a vontade de retribuir exista. Por quê? É com o sentimento de gratidão, com o desejo de retribuir, que o seu caminho vai se abrir. O nosso caminho na vida muitas vezes não se abre porque falta a gratidão, falta esse sentimento de querer retribuir. Independente da sua profissão ou do papel que você desempenha na sociedade, é importante que você reconheça que você tem recebido muito,
ar, água, saúde, o seu corpo físico, capacidade de locomoção. Você já recebeu muitas bênçãos e o esforço para reconhecer essas bênçãos é fundamental, pois uma vida de gratidão acaba se tornando uma vida de retribuição de amor. Quando você busca dar amor, você tem uma vida feliz. No livro As Leis da Felicidade, o mestre nos ensina: não existe infelicidade em uma vida de retribuição. Não existe infelicidade em uma vida de retribuição. E o ponto-chave de uma vida de retribuição é a prática da gratidão. Então, busque exercitar a sua gratidão diariamente, participando também da oração de gratidão, e persista diariamente em reconhecer tudo o que você já tem recebido. Você vai ver que isso é que vai abrir o seu caminho. Essa descoberta, o fortalecimento do músculo da gratidão é um verdadeiro divisor de águas na vida de todas as pessoas. O próximo Kigan é o Kigan para duplicar o poder da difusão. Difusão seria o trabalho missionário, o trabalho de salvação de almas. Tem um trecho desse Kigan que é o seguinte: que sejamos capazes de emitir palavras repletas de luz e de demolir por completo as aflições e preocupações do povo. Que o verdadeiro amor e a autêntica misericórdia sejam transmitidos para todas as pessoas, de coração para coração. O trabalho da Rap Science é um trabalho de salvação de almas. E a salvação das almas acontece através da fé em Alcantara. E para conhecer a fé em Alcantara é necessário praticar e aprender os ensinamentos. Nesse sutra tem um trecho que é: libertar as pessoas que sofrem nas trevas da ignorância. É libertar as pessoas que estão sofrendo nas trevas da ignorância através da luz da fé. Tem muitos sofrimentos na nossa vida que não tem como evitar. Porém, o conhecimento do ensinamento fornece sabedoria para livrar você dos sofrimentos. Por exemplo, uma pessoa que ela tem uma mágoa muito profunda, ela pode sofrer de mágoa ou de rancor durante anos. Porém, quando ela conhece o ensinamento da compreensão, quando ela conhece o ensinamento do perdão, ela vai conseguir se libertar desse rancor. O mesmo acontece para uma pessoa que, por exemplo, perdeu um ente querido, sente saudades dos pais, dos irmãos, daqueles que se foram. Quando essa pessoa conhece a estrutura do mundo espiritual, ela participa de um culto ao antepassado, ela participa de uma missa, o sofrimento dela vai ser aliviado, porque ela vai conhecer, ela vai entender melhor a estrutura do mundo espiritual. Os ensinamentos e a fé vão proporcionar a sabedoria que liberta o povo das trevas da ignorância. E o sutra continua: que o verdadeiro amor e a autêntica misericórdia, essa que é a essência do trabalho missionário, que as pessoas conheçam o amor e a misericórdia do Senhor, é o Cantare. Quem recebe esse Kigan recebe força espiritual para impulsionar o trabalho de salvação de almas. Você ajuda a região que você mora, o seu templo local, você vai estar contribuindo para o planeta Terra. Esse é o ponto-chave. Você vai estar ajudando essa energia de salvação a fluir no planeta. Por isso que é muito importante que você, que se preocupa com o mundo, que você quer tornar o mundo um lugar melhor, que você receba esse Kigan. O Viktor Frankl tem uma frase que é: o mundo de fato é ruim, mas se você não fizer nada, ele vai ficar pior. Você receber esse Kigan é uma ação também, de você buscar melhorar esse planeta, de você orar para que as pessoas conheçam, se libertem das trevas do sofrimento através da fé. Vamos agora para o próximo Kigan, que é o Kigan para impulsionar o trabalho missionário. É um Kigan muito relacionado à questão da fé. No livro As Leis da Missão, quando a gente fala sobre fé, eu sempre lembro desse livro, As Leis da Missão chama. Tem um poema que é o seguinte: se ao menos você tiver uma fé da espessura de uma teia de aranha. Quando estão em meio a dificuldades, as pessoas sofrem, enfraquecem e ficam exaustas. Somente palavras negativas emitem pela boca, sem coragem para acreditar no amanhã. Contudo, eu declaro,
Se ao menos você tiver uma fé da espessura de uma teia de aranha, Deus conseguirá salvá-lo facilmente. Primeiro, acredite. Depois, relaxe. Pense que Deus infalivelmente irá resolver o problema. Creia na salvação de Deus e tenha um coração alegre e positivo. Seja grato por tudo o que já lhe foi concedido. Doravante, não se force demais e faça aos poucos o que estiver ao seu alcance. Acredite que não há dificuldades para quem tem uma fé inabalável. Quando você recebe o Kigan para impulsionar o trabalho missionário, você está espiritualmente proporcionando a oportunidade que as pessoas conheçam a fé. E a fé é algo tão maravilhoso como a gente viu nesse poema. As pessoas terem a força da crença, acreditar em Deus, em Alcantara. No livro As Leis do Inferno e também no livro As Leis de Messias, o mestre ensina que continuar a proteger a terra como um lugar de treinamento da alma é um amor extremamente precioso. Quando você recebe o Kigan para impulsionar o trabalho missionário, você está recebendo uma energia que ajuda a terra a continuar sendo um campo de aprimoramento da alma. Por quê? Se as pessoas se tornam extremamente materialistas, se elas esquecem a fé, elas deixam de treinar a alma delas. E a terra vai perdendo o significado de ser um campo de aprimoramento. Por isso, quando você conduz o trabalho missionário, quando você leva a verdade para outras pessoas, quando você recebe um Kigan, como por exemplo o Kigan, para impulsionar o trabalho missionário, você está protegendo o planeta Terra. Por quê? Você está aumentando a oportunidade de mais pessoas conhecerem a fé. E manter a Terra como um local em que muitas almas possam reencarnar e empreender o treinamento espiritual é um trabalho muito, muito importante. Aos olhos dos seres do espaço, a Terra é um dos locais preferidos para o campo de treinamento da alma. Devemos estabelecer o bem por meio de nossas atividades, criar a utopia na Terra. Todo sofrimento e tristeza nesse mundo existem, na verdade, para a felicidade de suas vidas futuras. Por isso, mesmo que você experimente sofrimento e tristeza, não deve encará-los como se fossem sua própria vida. Os sofrimentos e tristezas são experiências para que você aprenda a verdade, para que você conheça a Deus. E é assim que a verdade lançará sua luz. Você deve viver sabendo diferenciar o que é sagrado do que não é sagrado, o que é certo do que é errado. E o trabalho missionário fornece às pessoas essa oportunidade de saberem, de conhecerem o mundo da fé. Então, esse Kigan para impulsionar o trabalho missionário, para você que está preocupado numa ótica espiritual com o que vai acontecer com o planeta. Pela ótica espiritual, muitas vezes você não enxerga, mas você está recebendo esse Kigan, você está ajudando o planeta, as pessoas a conhecer Alcantara. Claro que é importante entrar em ação também de forma prática, distribuir os livros, compartilhar os links, levar a palavra para as pessoas. Mas receber esse Kigan se torna de fundamental importância. Vamos agora para o último Kigan de hoje, que é o medo. No Kigan para eliminar o medo, tem um trecho que é o seguinte: ó Deus, Senhor Alcantari, protegei a nós, discípulos búdicos, de todos os acidentes, incêndios de trânsito, etc. Eliminai todos os nossos medos. Dai-nos a coragem para viver de forma radiante e positiva. Ao vivermos no plano físico, a gente está sujeito a imprevistos que ocorrem. Acidentes, por exemplo, podem ocorrer. Isso gera medo e insegurança em relação ao futuro. Um acidente, por exemplo, pode comprometer a nossa saúde ou questões financeiras. Isso vai afetar a vida dessa pessoa, vai afetar também a família dessa pessoa. Quando a gente pensa sobre o futuro, como o futuro é desconhecido, a gente tem medo. Pelo fato de termos medo do futuro, pelo fato de termos medo do desconhecido e o futuro ser desconhecido, nós temos medo do futuro. Por isso que nesse Kigan, você pede ao Senhor, ó Senhor, eliminai todos os nossos medos. Por quê? O contrário do medo é a fé. O que combate o medo é a fé. Somente a fé pode eliminar o medo.
Nesse Kigan você pede ao Cantare, o Deus Criador, para que elimine o seu medo, para que a sua fé realmente seja estabelecida. E essa parte seria eliminar o que é negativo. Mas além disso, há também a parte de construir o que é positivo, que é um dos trechos desse Kigan. Você pede coragem para viver de forma radiante e positiva. Ou seja, além de eliminar o que é negativo, pedimos ao Senhor para que nos conceda aquilo que é positivo. Coragem, força para você enfrentar a sua vida. Esta que é a força da fé. Apenas a força da fé tem o poder de eliminar o medo e preencher a sua alma de luz. Por isso a importância de pedir esse Kigan. Nós temos muitas incertezas em relação ao futuro. E o mais importante é você consolidar a sua fé. Nesse momento é importante que você fortaleça a sua fé e viva uno com o Senhor, é o cantar. E é isso que acontece quando você recebe esse Kigan. Essa foi a explicação dos Kigans de hoje. Conforme prometido, eu vou resumir a live de hoje agora em 8 pontos. Então, o tema da transmissão de hoje foi: qual é o significado de existirem tantas pessoas diferentes no mundo? Primeiro ponto, você pode aprender muito ao observar outras pessoas. Você aprende através da observação. Só o fato de você aprender com outras pessoas através da observação já é algo que a gente deve agradecer. Segundo ponto, você pode compreender melhor o mundo. Se não existissem outras pessoas, se essas pessoas não se relacionassem entre si, você não ia conseguir compreender o mundo. Então você pode compreender melhor o mundo. Terceiro, você conhece a si mesmo devido à existência de outras pessoas. Então você se conhece. O autoconhecimento ele acontece quando você vive junto com outras pessoas. Quarto ponto, transformar chumbo em ouro, transformar em algo extraordinário. A minha vida é muito desanimada, a minha vida é um marasmo, a minha vida é coisa. Mude isso. Mude a forma como você encara a sua vida. Todo dia descubra algo novo. Todo dia esteja determinado a ser melhor, a descobrir algo novo. Assim você vai transformar. Quinto ponto. É difícil ser tolerante para aceitar e perdoar as falhas alheias. Como a gente viu no exemplo do Abraham Lincoln, é fácil condenar e culpar as outras pessoas. Porém, é difícil ser tolerante para aceitar e perdoar as falhas alheias. Sexto ponto. A felicidade depende da forma como você controla suas atitudes. A felicidade não necessariamente depende só do que é externo. Depende muito mais das suas atitudes e da forma como você controla a sua mente. Sétimo ponto. A sua luz interior deixará a luz das outras pessoas brilharem também. E oitavo e último ponto. A felicidade interior leva outras pessoas à felicidade. Quando você é uma pessoa feliz, você não está roubando nada de ninguém, você não está tirando nada de ninguém. Muito pelo contrário. Quando você é uma pessoa feliz, você está acendendo a luz da felicidade em outras pessoas. Esse foi o tema de hoje. Agradeço a presença de todos. Tenha uma ótima noite e um bom descanso.